Pronto. Imagina, aparece a nota de todo mundo na gravação. Então vamos lá. Deixa eu apresentar uma guia. Visão primeiro ano, tá aqui. Tá, ó. A apostila de vocês desse trimestre, ela já é uma revisão, né, de conteúdos que vocês viram nos outros anos. Então, são conteúdos bem básicos, né? Então, a gente viu lá que tinha na apostila los pronombres personales. Eu trouxe essa imagem aqui, ó, porque ele tem lá apontando, ó, yo, né, que sou eu, né, apontando o bonequinho para si mesmo. Tu, né, quando eu tô falando diretamente com alguém, né, que a gente poderia traduzir por você. Ele, ella e usted, como terceira persona. Então, estão aqui eu e o meu colega falando de uma terceira pessoa, né? Ele e ella. O usted, quando a gente vai traduzir, a gente traduz como você também. Por que que ele fica aqui junto com terceira pessoa? Porque quando a gente vai conjugar os verbos, na conjugação, ele vai usar a tabela como se fosse de terceira pessoa, tá? É por isso que o usted fica aqui junto com ele e ella. Nosotros, né, que somos nós, nosotros, nosotras, vosotros e vosotras, ellos, ellas e ustedes, o mesmo caso aqui, né? Ustedes a gente vai traduzir por vocês, igual o vosotros, mas na conjugação ele fica aqui junto como terceira, tá? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Nós vimos também os dias da semana. A gente pode dizer que começa lunes, né? Mas aqui nessa tirinha engraçada do Gaturro, ele começa falando ali em martes, né? Que é a terça-feira, né? Martes, miércoles, jueves, tá chegando a sexta, viernes, a felicidade, sábado, domingo a gente já lembra que tá acabando, chegou a segunda, a gente chega com essa cara mesmo. Os dias da semana em espanhol, eles têm a ver com os astros, né? Então, lunes é o dia de la luna, que é segunda-feira, martes é o dia de Marte, que é terça-feira. Miércoles é o dia de Mercúrio, que é a quarta. Jueves é o dia de Júpiter, que é a quinta. Viernes é o dia de Vênus, né? Que é a nossa sexta-feira, viernes. E sábado e domingo, que é Saturno e Sol, ficam iguaizinhos no português e no espanhol. Aqui, o que eu indico para a gente decorar os dias da semana em espanhol? Que você grave a ordem, começando ali na segunda, né? Aí conta nos dedos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Porque aí, por exemplo, você vê lá no texto, ou precisa alguém falar para você, nuestra prueba será el miércoles. Então, a nossa prova será na quarta, né? Eu contaria miércoles, para eu saber que dia da semana é. Colocava lá no meu dedo, na minha cabeça. Lunes, martes, miércoles. Deu no terceiro, eu sei que o terceiro dia da semana é na quarta. Então, sei que miércoles é quarta-feira. Então, isso aqui é mais fácil decorar a ordem, tá? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Los meses del año en español se parecen mucho al portugués. Enero, fevereiro, março. Março, lembrando que a pronúncia é igual, março, mas se escreve com la Z. Abril, maio, junho. Lembrando que o J tem esse som de R, né, que vem lá da garganta. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e diciembre. Tá? Se a gente vê essas palavrinhas nos textos, como é muito parecido com o português, a gente vai saber o que significa.
Mas se a gente precisar escrever e lembrar na nossa cabeça, então a gente tem que decorar a escrita delas, né? Porque enero não tem J, né? É só enero. Fevereiro, tem como se a gente tivesse um BR aqui, né? Fevereiro, que o nosso é fevereiro. Tá? Tudo isso tem lá na apostila, tá? Nós vemos também los artículos. Lembrando aqui, ó, los artículos em espanhol e em português funcionam iguais. São, então, aquelas palavrinhas que acompanham o substantivo, né? Acompanham os substantivos. Então, a gente vai ter variação de masculino e feminino, singular e plural. Eles funcionam igual, mas ele tem algumas coisas que são diferentes. A gente, como falante do português, a gente tem mania de usar o lo aqui, ó, para os definidos do singular, mas é ele. Lo, ele até existe, mas ele é neutro e funciona para uma outra coisa. Ele não vai funcionar como artículo desse jeito que eu estou mostrando aqui para você, tá? Então, a gente tem lá nos definidos. Por que a diferença entre definidos e indefinidos? Eu uso os definidos quando eu sei daquilo que eu estou falando, eu quero definir. Por exemplo, eu digo assim, eu tenho uma pilha ali de caixas, né? Eu falo para você, dame una caja. Pode ser qualquer caixa. Então, eu vou usar o una, porque pode ser qualquer uma. Eu não sei qual caixa exatamente. Mas vamos dizer que ali nas caixas eu queria a caixa de sapato. Eu não vou dizer dame una caja, porque eu quero exatamente aquela lá. Então, eu vou definir aquilo que eu estou falando. Eu vou te dizer, dame la caja de sapato, tá? Então, essa é a diferença entre os definidos e os indefinidos. Quando eu não sei daquilo que eu estou falando ou não quero definir, eu vou usar os indefinidos. Quando eu sei, eu quero definir, vou usar os definidos. Então, para masculino singular, temos el, por exemplo, el perro, né? Perro, a gente sabe que é um substantivo masculino, vou usar então o el. Para plural, veja, não tem o lo no singular, mas para plural eu tenho los. Em português é os, né? E a e as. Só coloco um L. Lembrando, então, que isso não vai funcionar para o singular, tá? Que é ele e não é lo. Então, temos el, los, lá e las. Bem parecido com o português, tirando com exceção masculino singular definido. Para os indefinidos, unos, un amigo, unos amigos, una, unas, una amiga, unas amigas, por exemplo. Então, lembrando artículos que vão lá juntos com os substantivos. Aqui, vale lembrar que nós temos algumas palavrinhas no português e no espanhol que elas são num gênero numa língua e outro gênero no outro. Aí, por exemplo, água. Água seria uma palavra feminina, mas para não ter o que a gente chama de cacofonia, eu vou dizer el água, tá? E não lá água, el água, porque começa com A. Tudo que começa com A, por exemplo, a gente vai usar o artículo el. Vimos as estações del año, verano, invierno, otoño y primavera. Verano hace calor, el invierno hace frío. El otoño, que es la estación que tenemos ahora, las hojas caen. Que coisa, eu varro a minha calçada quase todos os dias, porque tem sempre folhas das árvores. Em la primavera, né, que é quando as flores nascem, que é a mais bonita de las estaciones del año. Teníamos também o presente de indicativo. Então, é o tempo verbal mais tranquilo, que é o primeiro que a gente aprende. Então, o presente de indicativo é aquele tempo verbal que a gente usa para falar do momento, né? Que está acontecendo no momento que eu estou falando, ou, preste atenção, um futuro muito próximo. Então, um futuro que tá muito próximo, eu consigo usar o presente, ou também para descrever uma rotina, né? Descrever uma rotina, ou ações que se repetem, ou para aludir a situações estáveis ou permanentes, coisas que estão próximas. Então, eu digo para você ali, esta é Amanda.
Tá vendo? Esse es está en el presente de indicativo. Ella está feliz. Ela está feliz naquele momento que eu estou falando. Então, é para isso que a gente usa o presente. A apostila de vocês traz, principalmente, esses 3 verbinhos aqui, tá? Que é o estar, o haver e o ser. Eles são irregulares, tá? A gente não consegue ter uma tabelinha para tirar, normalmente que a gente, sabe, a gente tira a desinência ali que está dizendo que ele está no infinitivo e coloca na tabela para conjugar. Eles não têm isso. Então, eu preciso decorar como que funciona. Então, yo estoy feliz, tá? Tu estás contento. Ele, ella, usted está. Lembra que quando a gente viu ali no comecinho os pronombres, eu falei que usted, ainda que a tradução seja igual a ele, tu, ela ia conjugar aqui junto com o de terceira? Então, é por isso que ele está aqui. Usted está feliz. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, seja, e ustedes están. O verbo haber, as, a, hemos, habéis e han. Aqui, o verbo haber, ele é um verbo auxiliar, né? A gente vai usar ele para outros tempos verbais também, né? Então, esse daqui a gente precisa também decorar como ele fica aqui, tá? O verbo ser, né, que é imutável. Yo soy de Curitiba. Tu eres de Brasil. Ele, ella, usted es, ou lembra que eu coloquei ali? Esta es Amanda. Ela nunca vai deixar de ser Amanda, né? Então, ser é uma característica que costuma ser imutável, enquanto estar, não. Nosotros somos... Nananã, vosotros sois, ellos, ou seja, ustedes son, tá? Esses são os 3 principais, tá? Que você precisa lembrar depois. Lá na nossa apostila também tinham os pronombres interrogativos e exclamativos. Então, lá, o que eu quero que você lembre, né? E vocês que vão assistir depois a aula gravada, se assistirem. Que em espanhol a gente tem, né? O interrogativo e o exclamativo no começo invertido e no final, que é um pouquinho diferente do português, sempre vai estar lá, tá? E que eles são sempre acentuados. É pronome interrogativo ou exclamativo? Lleva tilde. Tilde é o acento, tá? Então, ó, que, quem, qual, quanto, quando, donde, quando, como, pode ver. Todos tildeados, todos com acento. Que te dije? Né? O que eu disse? Que bacana, né? Que bacana, que legal. Que, né? Que se refere a alguém, a uma pessoa. Quem está aí? Quem lo diria? Qual, né? Qual a tradução? É bem parecido com o português também, né? Qual é tu polola? Quanto, né, de quantidade? Quanto te demoraste? Quanto esforço? Quando a gente não tem interrogativo, somente exclamativo, tá? Quão bella es? Donde? Donde vives, né? Onde? Fíjate donde lo pones. Quando? Quando es el carrete? Quando lees? Como? Como está? Como duerme? Tá? Então, a gente em espanhol tem esses interrogativos e exclamativos. Tudo isso está na apostila. Se depois, para você estudar, pode usar como base a apostila, tá? São esses os temas que vão cair na prova. O que mais cai além do que eu coloquei aqui nesses slides? Vai cair, obviamente, também interpretação textual. Então, que vai ter um texto para ler e uma pergunta sobre ele. Os textos e as perguntas são iguais os da apostila, né? Eles vão estar lá o texto em espanhol e normalmente a pergunta também, a não ser que diga especificamente, por exemplo, responda em português. Mas normalmente está em espanhol. Então, você pode estudar tudo isso que eu mostrei agora para vocês por ele manual. Manual é a apostila, tá? Então, estudar a apostila, que é o que vai cair na prova amanhã. Essa nota vai substituir
a nota de vocês. Então, essa prova está valendo 30. Quando vocês terminarem, a prova vai dizer para vocês a porcentagem de acerto. Então, cadê o Meet aqui? Isso. É porque o es, eu tô vendo agora a sua pergunta, tá? É ser. Então, o verbo ser, a gente diz que é imutável, porque quando a gente a gente não muda. Um exemplo, a gente nunca diz que um aluno, por exemplo, é preguiçoso. Nunca vou dizer tal persona es perezosa, tiene pereza, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que pode mudar, então ele está. Então, eu uso normalmente o verbo estar, que eu mostrei ali para vocês, porque é uma coisa que pode mudar. Eu uso mais o verbo ser, nessa conjugação ali, para coisas que a gente não muda, que são inerentes, né? Essa é a diferença entre o verbo estar e o verbo ser, tá? Tirando isso, vai cair interpretação textual, que é o que eu estava falando ali. Dá para estudar só pela apostila, tá? Porque não tem nenhuma coisa extra do que tá lá. Tirando isso, ficou alguma outra dúvida, Eduarda? Você tá aí? Ué. Bom, vou parar a gravação, porque era isso que eu tinha pra... antes de ler, eu tava dizendo pra você como que funciona a nota, né? Então, ali, vamos dizer que você acertou 70% da prova. Então, você vai fazer 7 vezes 3, que essa vai ser a média que eu vou lançar lá. Então, você tirou 70% da prova, então você vai ficar com 21 de média, tá? Porque essa nota vai substituir o que você tinha lá. Então, ver lá quanto tirou na prova ali no final que vai aparecer, vezes 3, mas assim que vocês fizerem a prova na quarta, eu logo vou lançar para vocês a média.